bem-vindos à nossa disciplina História da Educação. Eu sou a professora Cláudia, vou estar com vocês ao longo desse semestre, tá? E espero contribuir um pouquinho do meu aprendizado com vocês, porque, assim, já disse Cora Coralina, né? Feliz daquele que ensina e daquele que aprende também. Então, gente, olha só, vamos ver se eu consigo colocar essa musicazinha de acolhimento enquanto os nossos colegas vão chegando. Silencie o microfone. Nesse momento tão controverso que a gente está vivenciando, né? Nessa pandemia, nesse isolamento social, é preciso saber viver, né? Então, assim, normalmente, no início da aula, eu trago uma acolhida, né? E eu achei interessante essa música para esse momento que a gente está passando. Agora, escreve aí no nosso chat como é que você está agora para o início da nossa disciplina. Como é que está a sua expectativa? Você está número 1, né, alegre, eufórico, cheio de energia. Número 2, você está pensativo, será que vai rolar por aqui, né? Número 3, final do dia, sua bateria já está acabada, você está literalmente acabado. Pode ser mais de um, tá, gente? Tá?
Então, assim, como é que você está? Que expectativa você tem para a nossa disciplina, para o seu curso de pedagogia? Muitos de vocês já podem até ter a prática de trabalho, outros, né, estão querendo se qualificar, mas o importante é que vocês estão entrando num mundo que depois que entra para sair, eu digo isso por experiência própria. Se alguém dissesse para mim, no tempo de faculdade, que eu ia ser professora, eu dizia, tá, é repreendida em nome de Jesus. Por quê? Porque eu era muito tímida, né? Eu não falava, tá? Era daquelas assim que ficava no fundo da sala, e hoje, meu filho, tem que tirar de perto de mim, porque eu falo pelos cotovelos e vocês vão ver isso daí, tá? Então, assim, é sempre importante, assim, muito bem, já fez essa disciplina, quer aprender mais. Ai, Carlos, tomara que eu consiga corresponder à sua expectativa de aprendizado, tá certo? Eu estou número 1 e número 2. Estou alegre, estou feliz. Também estou naquela expectativa de poder corresponder aos anseios da turma, né? Então, gente, meu nome vocês já sabem, né? Meu nome é Cláudia. Quem já andou mexendo na plataforma já viu que eu deixei os materiais lá. Então, vejam só, eu sou psicóloga, eu sou graduada em psicologia pela Unifor, tenho especialização na área de gestão de pessoas, psicopedagogia, docência do ensino superior e ensino à distância, né? Tenho experiência em sala de aula, com educação, com gestão, com psicologia. Trabalhei já com gente grande, com gente pequena, na parte de orientação, de formação de professor e ensino superior. Sou professora da Unip Uniplan, do grupo Aqui Você Pode, desde 2008, né? Então, assim, é com muita alegria, com muita satisfação que eu estou aqui com vocês, né? E espero realmente corresponder às expectativas, à tarefa que me foi dada, porque, como eu disse lá no início, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Apesar do tempo de experiência, cada turma, para mim, é uma nova turma, né? Cada turma me faz aprender, né, mais, porque o aprendizado, gente, ele é contínuo. Nós aprendemos durante a nossa vida inteira, tá? Então, aqui, eu vou dar uma paradinha aqui na nossa apresentação. Antes de eu falar dos objetivos gerais da disciplina, eu queria discorrer em relação à disciplina propriamente dita. Como eu falei agora há pouco, né, já está no ambiente virtual de vocês e já está aqui no Teams, na nossa plataforma, o material de estudo. Estão lá os slides, estão lá as 4 unidades da nossa disciplina, que se chama História da Educação. Professor, eu ainda não acessei, não tem problema, vai ter tempo de acessar, tá? Quem acessou já viu que eu dei orientação lá de começar a ler a unidade 1 do nosso conteúdo, que é o que a gente vai estar começando hoje, né? Então, gente, História da Educação, tá? Nós vamos primeiro contextualizar a história, depois a educação. Então, assim, quando a gente fala em história, o que é que vem na nossa mente? Inegavelmente, a gente não pode discutir que história refere-se ao que já passou, né? Ao passado. Mas é muito mais do que isso. Como assim, professora? Nós somos feitos de história. Nós somos seres históricos. Né? Como assim, professora? Olha só a sua história. Hoje eu tenho X anos, daqui para o final da disciplina eu digo minha idade para vocês, tá? E hoje eu não sou a mesma de 10 anos atrás, tá certo? Então, assim, nós sabemos como nós somos porque a gente conhece a nossa trajetória ao longo dessa evolução, ao longo desse tempo. E a gente conhece esses detalhes porque nós vivenciamos, eles foram importantes na nossa vida. Então, assim, conhecer o que nos faz ser como nós somos e sabemos que nos transformamos ao longo do tempo. Então, por experiência, hoje, ao longo de tudo que eu já vivenciei, eu procuro evitar aquilo que me leva a sofrer, né? Bem como eu procuro situações que vão me favorecer. Como é que eu aprendi isso? Ao longo das experiências passadas, ao longo daquilo que eu já vivenciei. E será que é só a gente que tem história? Né? Tudo que a gente conhece à nossa volta tem história. Por exemplo, a moda. Gente, a moda tem história, aquele vai e volta. O livro que a gente lê. O celular. Quem é que lembra do celular quando o celular apareceu, gente? Que era um Motorola bem grandão, que parecia um tijolo. E hoje a gente tem um smartphone, a gente tem um mundo na palma da nossa mão. O computador. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar,
era um monitor enorme, pesado, precisava de 2 pessoas para carregar, e hoje, né, a gente tem a tecnologia de ponta, ou seja, gente, tudo tem história. Se esses exemplos que eu falei têm história, a ciência tem história, a arte, literatura, religião, tudo que compõe a nossa sociedade tem história, e por que não a educação? Né? Então, a história refere-se basicamente o quê? A nossa vida, a vida dos homens, aonde? Na sociedade onde nós estamos inseridos, né? A forma como a gente se organiza, a gente se adapta e a gente transforma esse ambiente ao longo do tempo. Até aqui tudo bem? Vamos para frente. Então, o que é que a gente pode perceber, né? Ah, professora, mas assim, essa história que a senhora está falando é tão diferente daquela história do tempo do colégio, porque, assim, história do tempo do colégio, a gente tem que estudar data, né? A gente tem que estudar uma série de coisas. Então, hoje a gente percebe que estudar história, por que a gente tem que estudar história? Porque isso vai nos levar a uma melhor compreensão do mundo em que a gente vive. Vai proporcionar a gente entender melhor as questões sociais, as questões políticas, econômicas e educacionais. Vocês acham que a educação de hoje é a mesma de 50 anos atrás? Acredito que não, né? De 20 anos atrás, tá? Então, nós precisamos entender o passado para a gente se situar no futuro, que os acontecimentos atuais, tá certo? Opa, tem um microfonezinho aí, vamos lá. Muito bem, muito obrigada. Vamos silenciar aí o microfone. Ok, obrigada. Então, gente, os acontecimentos atuais, o que a gente vivencia hoje, as causas podem ser identificadas no que já passou. Então, isso faz com que a gente compreenda o momento atual e, quem sabe, fazer projeções futuras. Esse conhecimento é essencial, é fundamental, porque é ele que faz a gente interpretar melhor a realidade que nos cerca, para aguçar o nosso senso crítico, o espírito crítico. Vocês que estão ingressando no mundo da pedagogia, vocês vão ouvir falar muito desse senso crítico. Por quê, professora? Porque antes, a gente vai estar vendo, porque a gente vai contextualizar esse histórico da educação, a gente vai ver que antes, dependendo do contexto cultural, histórico, social, os alunos não podiam ser críticos. Quando a gente fala em criticidade, muitas vezes a gente tende a levar para o lado negativo. Mas o que é esse espírito crítico, gente? É o espírito de questionar, é o espírito de não aceitar tudo que vem goela abaixo. E, às vezes, dependendo do contexto em que a sociedade se encontrava, não era muito bom ter alunos com senso crítico, tá certo? Então, assim, aqui mesmo no Brasil nós temos exemplos disso. Na década de 60, vários movimentos socioculturais, estudantis, tá? E a gente vai estar fazendo esse passeio na história. Quem teve curiosidade de ver o material, já deve ter visto o nosso índice, apesar de que nós estamos na era da virtualidade, eu adoro ainda material físico. Por quê? Porque eu gosto de ler, eu gosto de anotar, eu gosto de rabiscar, tá certo? Mas o importante é que vocês tenham esse material, ou físico, ou virtual, contanto que vocês tenham para estarem acompanhando nossas aulas. Mas quem já teve curiosidade, boa noite, Raimundo, seja muito bem-vindo, Denilson, Maiara, daqui a pouco eu dou uma olhadinha aqui no chat, tá certo, gente? Então, História da Educação, o nosso material compõe-se de 4 unidades, tá certo? Onde a gente vai estar vendo na primeira unidade o que é educação, né? Vamos falar sobre a questão da sociedade e cultura entre os povos primitivos. Na unidade 2, a gente já vai estar falando a sociedade no mundo, desde o Egito até, vamos passar pela Grécia, olha aí o passeio que a gente vai fazer, né? Na unidade 3, a gente vem para a Idade Média, para o Renascimento, vamos estar contextualizando a questão do feudalismo, do conhecimento científico, do iluminismo, até a gente chegar no Brasil, do tempo da colonização, do tempo dos jesuítas, até a modernidade atual,
tá, gente? Então, assim, por isso que o nome é História da Educação, porque a gente vai fazer essa viagem no tempo. Mas, professora, por que a gente vai fazer isso? Para a gente poder entender o contexto atual, para a gente poder entender, compreender os avanços, as mudanças. Então, a gente tem que voltar no tempo para compreender a atualidade, tá certo? Então, vamos lá. Boa noite, gente, sejam bem-vindos. Pessoal entrando agora, tá? Então, continuando. História da educação. O que é história? Tá certo? Essa disciplina, ela tem, assim, como uma preocupação central, como eu já falei agora há pouco, trazer a reflexão crítica em torno desse processo educativo ao longo do tempo, né? Desde a era primitiva, como eu contextualizei agora, que tem nas nossas unidades, passando pela idade contemporânea, ou seja, do Egito ao Brasil. Por que a gente precisa compreender isso, gente? Por que a gente tem que ter esse nível de reflexão? Porque nós, futuramente, o atual, como eu falei, pode ser que muitos de vocês já estejam em sala de aula, muitos de vocês já sejam exatamente multiplicadores de conhecimento, então a gente precisa provocar esse nível de reflexão, porque o desenvolvimento da educação através do tempo, né, e todos esses povos que a gente vai ver, né, não foi de uma forma passiva, não vai ser só assim um simples relato cronológico, mas a gente precisa compreender a história dessas sociedades, a história e o processo educativo que compôs cada época, porque sociedade e educação, elas são interligadas, elas são inseparáveis. Então, é essencial, é fundamental que se provoque esse questionamento, que se faça esse questionamento acerca desse contexto social, desse contexto histórico, cultural, em que se formaram essas diferentes concepções de educação ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Para quê? Para que a gente reflita em torno das possibilidades que foram estabelecidas durante esse tempo. A disciplina, ela ainda também vai conduzir a percepção, né, o nosso olhar, de que se a educação ela pode ser usada para a manutenção do poder e das relações de dominação social, ela também pode contribuir com a transformação de tais relações. Como assim, professora? Vamos voltar para a história, né? Vamos voltar para o passado. Há um tempo não muito distante, as pessoas que estavam no poder aqui no Brasil, na década de 60, não queriam que as pessoas tivessem essa criticidade, como eu acabei de falar, né? E foram quando os movimentos estudantis apareceram, na época da ditadura, e esses movimentos provocaram outras situações, transformaram as relações, para que hoje a gente tenha esse senso crítico, para que hoje a gente possa opinar sem temer. Então, assim, isso tudo foi fruto de quê? De pessoas que não, né, se adequaram ao sistema da época. Deixa eu voltar aqui para o slide para a gente ir para os objetivos aqui da disciplina. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Estou vendo muita gente aqui responder 1 e 2, ainda bem, né? Porque quando a gente está de home office em casa, a gente está mais por 3. Então, vamos ver aqui. Vamos voltar para os slides para a gente estar falando dos objetivos da nossa disciplina, tá? Gente, esses slides também estão lá no ambiente da plataforma, tá certo? Então, vocês podem estar pegando esse material lá. Só abrir aqui. Estão conseguindo ver? Então, vamos lá, gente. Quais são os objetivos gerais da disciplina História da Educação, tá? Como eu falei agora há pouco para vocês, promover a compreensão do conceito de história e a relação com a educação. Provocar, né, o entendimento da importância da disciplina, né, da história da disciplina, da história da educação, para a compreensão
dos processos educativos ao longo do tempo e do espaço, dos primórdios à atualidade, do Egito ao Brasil, que foi o que eu falei agora há pouquinho, né? Compreender a educação enquanto processo histórico, ou seja, compreender a educação enquanto fruto das articulações entre economia, política, sociedade e cultura. Então, vocês já devem estar percebendo que a gente não pode dissociar educação de sociedade, de economia, de cultura, tá? Porque o homem, ele está inserido nessas esferas, tá certo? Reconhecer os processos educativos no Brasil, da colonização aos dias atuais, e as relações com o sistema social, identificando as crises, bem como os avanços e as inovações. Aí vamos para a questão do conceito da história. Já andei dando uma contextualizada aqui para vocês, né? Mas conceituar a história não é uma tarefa tão simples. Por quê? Porque tem diversas perspectivas, tendências, modelos teóricos. Um autor entende de uma forma, outro autor entende de outra. Aí é onde está a relação de você estabelecer o seu senso crítico, tá certo? Por quê? Você estabelecendo seu senso crítico, você vai poder concordar ou discordar daquele autor, né? Então, assim, apesar dessa diversidade, a gente pode entender a história como uma ciência que estuda tudo que tem relação com a vida do homem, suas atividades laboral, gente, quer dizer atividade de trabalho, tá? Lúdica, lazer, né? Científica, religiosa, ou seja, suas preferências, suas maneiras de ser, de fazer e de agir. Por isso que eu falei que nós somos um ser histórico, né? A gente tem uma história ao longo da nossa trajetória de vida. Então, a história, ela se refere ao quê? À vida dos homens, né? Em sociedade. Tá? É a forma como nós nos organizamos e transformamos o ambiente em que a gente vive ao longo desse tempo. A história, ela se refere sobretudo o quê? A uma forma de reflexão e análise, tá? Que vai permitir a gente pensar nos acontecimentos passados, não só como uma simples narrativa, né? Enfadonha, monótona, né? Porque às vezes, por exemplo, não sei vocês, mas quando eu tinha aula de história e de geografia, meu Deus, eu não gostava. Exatamente por isso, porque era só decorar, né? Então, nós vamos entender até o processo de decorar da época, que hoje não é mais assim, tá? Então, recapitulando, história se refere a essa forma de reflexão e análise que permite a gente pensar nos acontecimentos do passado, não como uma simples narrativa enfadonha e monótona, né? Mas com o objetivo de entender o desenvolvimento humano atual, com o objetivo de compreender como esses acontecimentos contribuíram na formação da nossa atual condição de vida, tá? Então, gente, história. Cadê aqui? Vamos lá. Continuando. Pensar esses acontecimentos do passado é o objetivo para entender o desenvolvimento humano atual. Compreender de que forma esses acontecimentos, né, contribuíram na formação das nossas atuais condições de vida. Finalizando, entender como as diferentes sociedades se formam, como se desenvolvem e como se transformam. Coloquei até grande e destacado, porque é exatamente isso que a história proporciona, transformação. Ao longo dos anos, nós, quando eu falo nós, seres humanos, no contexto social, cultural, político, econômico, nós vamos nos transformando, porque nós vamos passando por mudanças significativas. E é importante estudar a história? Sim, com certeza. Por quê? Porque vai levar essa compreensão do mundo atual, vai proporcionar que a gente entenda a questão das formações sociais, políticas, econômicas, jurídicas, né? Tá? E, principalmente, gente, o real sentido da transformação,
tá certo? Esse conhecimento, ele é essencial, ele é fundamental, por quê? Porque faz a gente interpretar melhor a realidade que nos cerca, aguçando o quê? O espírito crítico, o senso crítico, tá certo? Então, história não é só memorizar datas, fatos, nomes, né? É muito mais do que isso. É compreender o contexto atual nos acontecimentos passados, tá? Então, já que a gente contextualizou a história, aonde é que entra a educação nesse sentido, né? Então, assim, para a gente poder compreender tudo isso que eu já falei para vocês e que está no slide, vocês vão ver que está na nossa unidade 1. Quem já leu está vendo que eu estou acompanhando o que tem lá. Para a gente poder entender isso, nós precisamos compreender o que vem a ser a educação. A gente tem que compreender o contexto da história, que é o que a gente está fazendo agora, mas aonde é que a educação entra nesse contexto para a gente poder falar sobre a história da educação? Olha só, gente, a educação, ela ganhou bastante visibilidade por diversos motivos, né? Por ser um direito humano, por ser base para o crescimento econômico, né? Muito dos índices sociais são calculados pela questão da educação, por auxiliar na conquista de outros direitos, para melhorar a distribuição de renda, no nosso caso de qualificação profissional, né? Permite que a gente alcance melhores empregos, ou seja, a educação hoje, ela se tornou essencial, fundamental. Todas essas motivações que eu falei são reais, tá certo? Ou seja, num passado não tão distante, quando eu comecei a trabalhar com o setor de recursos humanos, que como eu falei no início, né, eu sou graduada em psicologia, e eu comecei minha vida profissional nos RH da vida, né, por isso que eu digo para vocês, se alguém dissesse que eu ia ser professora, eu dizia, menina, é raro. Por quê? Porque eu nunca me imaginei nessa situação, mas a gente nunca pode dizer nunca, né, que hoje eu sou professora e me identifico muito com isso, adoro esse ambiente. Sim, mas voltando para a história do RH. Naquela época, quem tinha o segundo grau, que hoje não é mais chamado segundo grau, né, que hoje é ensino médio, tinha praticamente emprego garantido. Faculdade, gente, era uma coisa que era longínqua para a maioria das pessoas. Opa, o usuário assumiu o controle. Quem foi que assumiu o controle? Não assuma o controle da apresentação, porque senão as pessoas deixam de ver, né? Então, vamos tomar cuidado com o que a gente aperta. Vocês estão vendo o slide ainda, gente? É o slide número 12, tá? Só façam sinalizar aqui no chat. Então, voltando. Quem tinha um segundo grau, que era o ensino médio, né, já tinha praticamente emprego garantido. Se você tinha o curso de datilografia, o novo, né, aí é que você tinha. Se você tinha um curso de datilografia na máquina elétrica, você era o bam, tá? Então, o que foi acontecendo? Ao longo, gente, estão mexendo aqui, ó, outro usuário assumiu o controle. Por favor, gente, voltaram para o primeiro slide. Só um instante. Deixa eu parar aqui a gravação, já eu retomo.